Olá, meus queridos. Vamos para nossa aula de geografia, como de costume, né? Na sexta-feira, para a gente fechar a sexta-feira com chave de ouro, não é isso? Nossa aula de hoje, né, é sobre a população brasileira. Espero que vocês prestem muita atenção, que tia preparou com todo carinho, com todo amor a aula para vocês, tá certo? Vamos lá? A população brasileira. Então, o Brasil, além de apresentar um território com uma ampla extensão territorial, também possui uma das maiores e mais diversificadas população do mundo, que chamamos de miscigenação, né? A mistura de povos, tá? E população é o total de pessoas de um lugar. O total de pessoas de um lugar é o que chamamos de população. E população absoluta é o total de habitantes de um local. Já população relativa ou demográfica é a média de habitantes por quilômetro quadrado. Veja a diferença. População é o total de pessoas de um lugar. População absoluta é o total de habitantes de um local. E população relativa ou demográfica é a média de habitantes por quilômetro quadrado. Atualmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o Brasil tem 205 milhões de habitantes. Esse número torna o nosso país, o quinto mais populoso do mundo. E, mesmo assim, é um país com baixa densidade demográfica, apresentando apenas 23,9 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, pouco povoado. Então, nosso país é pouco povoado. Através do censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que realiza a contagem e no levantamento periódico de dados populacionais, tá? Há duas formas de a população aumentar por meio do crescimento natural, que também é chamado de crescimento vegetativo. E crescimento por meio das migrações, tá? O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado local. Natalidade é nascimento, tá? E mortalidade é morte. De acordo com o conceito da transição demográfica, as sociedades passam por três fases. Três fases fundamentais, em seu crescimento populacional. Vamos lá aprender sobre cada uma. Aqui temos a primeira fase, que é o crescimento vegetativo lento. Esse crescimento aconteceu no início do século XX, tá? O Brasil apresentava altas taxas de natalidade e recebia mais intensamente milhares de imigrantes, vindos de todos os lugares do mundo. Mas, apesar disso, apresentava um crescimento vegetativo lento. As taxas de mortalidade eram bastante elevadas.
O que causava isso eram as péssimas condições de higiene e saúde, a fome, as doenças epidêmicas, as guerras, né? De modo que as expectativas de vida eram baixíssimas. Vamos para a segunda fase. A segunda fase é o crescimento vegetativo rápido, né? Que essa fase ela pode ser subdividida em dois momentos. O primeiro momento as taxas de natalidade continuaram elevadas, né? Os avanços da medicina e das condições de higiene trouxeram queda nas taxas de mortalidade, de modo que aumentou o crescimento vegetativo. Esse foi o primeiro momento da fase 2, né, da segunda fase. Já nesse período, a população brasileira duplicou, né, cresceu bastante, porque diminuiu a quantidade de mortes, né? Em menos de 30 anos, passando de 52 milhões de habitantes em 1950 para 121 milhões em 1980. Todo esse crescimento foi chamado de explosão demográfica, né? Pelo crescimento rápido e elevado da população. Já no segundo momento, podemos notar a queda na taxa de natalidade, né, devido à queda das taxas de fecundidade ou fertilidade, que representam a média de filhos por mulher em idade produtiva. E aconteceu essa diminuição por diversas causas, tipo o maior acesso a medidas de planejamento familiar, o uso de remédios anticoncepcionais, a urbanização, o aumento da escolaridade e da participação da mulher no mercado de trabalho. Agora vamos para a terceira fase, né, que é o baixíssimo crescimento vegetativo, né? As baixas taxas de natalidade e de mortalidade foram que resultaram em um baixíssimo crescimento vegetativo, ou mesmo na paralisação do crescimento da população. A maior parte dos países desenvolvidos se encontram nessa fase, né? A fase de crescimento baixíssimo vegetativo, com taxas de crescimento muito baixas, nulas ou mesmo negativas, quando o número de mortes supera o número de nascimento. Então, né, as pessoas que já nasceram, que já cresceram, que já envelheceram, estão morrendo e poucas estão nascendo. Com um crescimento vegetativo de aproximadamente 1,2%. O Brasil está entrando nessa fase de transição demográfica também, tá? O Brasil também está fazendo parte dessa faixa, dessa fase de transição demográfica. Vamos agora para migrações. O que são migrações? Migrações são deslocamentos populacionais que podem variar entre distância, duração e quantidade de pessoas que os realizam. Já a emigração é a saída de um lugar para outro das pessoas para morar ou trabalhar em outro país.
E a imigração é a entrada das pessoas em um lugar, né? E as migrações são chamadas de internas e externas. As internas é quando realizadas dentro de um mesmo país. Já externas, quando realizadas entre países diferentes. Agora vamos para êxodo rural. Observem bem a imagem que dá para vocês entenderem direitinho, tá certo? Êxodo rural é a mudança da população do campo para a cidade. A mecanização do campo, a concentração de terras nas mãos de latifundiários e a busca por melhores condições de vida nas grandes metrópoles são exemplos de fatores que podem desencadear esse tipo de deslocamento. A migração externa trouxe inúmeras contribuições para o povoamento e para o progresso do Brasil. A princípio, os imigrantes, principalmente portugueses, alemães, japoneses, italianos e espanhóis, vieram ao Brasil atraídos pelos benefícios oferecidos pelo governo, como doação de terras e a isenção de impostos. Tudo isso contribuiu também para a miscigenação. Como vocês sabem, miscigenação é a mistura de povos com diferentes tipos físicos e costumes. A atividade é na página 111 e 112, tá? Do livro didático. Espero por vocês no privado para que a gente corrija juntos, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e bom final de semana para vocês, que vocês aproveitem bastante com a família de vocês, não esquecendo do detalhe principal, que é que vocês se cuidem, que vocês evitem sair de casa, usem muito álcool em gel, muito sabão, para se higienizar, e também não esqueçam da máscara, tá? Que a máscara nos protege bastante. Beijos para vocês e tchau!